visto já o que do Hegel? Fala. Eu não vi, não. Uma vergonha. O que do Hegel? Idealismo. E o que o idealismo é? Idealismo. Então, temos visto que, segundo o Kant, na época do Kant, peruca era o que havia, né? Então, segundo o Kant, a razão era o que organizava o mundo, logista, a partir dos dados dos sentidos, por sua vez emanados por os fenômenos, são os dados dos sentidos aqui dentro, né? Fenômenos, e quem os, de certa forma, os emite ou emana é um número, isto é um mistério, um troço misterioso, né? Os idealistas alemães, consequentemente, disseram: se sou eu que organizo esses dados, para que eu preciso postular algo desconhecido que os imita? Por que eu mesmo não produzo os dados na minha mente, né? Portanto, eliminaram isso aqui. E a versão mais plena, aí mudamos de Kant para Hegel, né? Aí, razão e realidade se tornam uma coisa só. O real é racional e o racional é real. O quê? O que você está balangando na cabeça? Acho que tem um problema aí, né? Hã? Acho que tem um problema aí. Você acha que? Tem um problema aí. Tem um problema? É. Qual? Bom, então, se a razão é real, então o que eu penso na imaginação deveria existir necessariamente na realidade. A razão. Ah, não, tudo bem, a razão é real. A estrutura do mundo. A imaginação é simplesmente um subproduto, né? A razão é Essa razão como lógica ou não? Lógica como é digamos assim, as regras de funcionamento da razão. A lógica é o livro de receitas da razão. Operante. Exatamente. E a imaginação ainda nem é operante. A imaginação é digamos, o derivado da razão que opera aqui, unificando dados dos sentidos, por muito, né? Então, segundo Hegel, razão e realidade se identificam. Se razão e realidade se identificam e aparentemente a realidade é histórica, então a razão é histórica. Exatamente. A razão tem uma evolução, né? Ele recebe isso tanto de si quanto do mito geral da época, que é o mito lançado pelo iluminismo 100 anos antes, que é o mito do progresso, né? A razão conduz a história humana. Alguém mais ia falar? Esse sentido é igual ao positivismo ou não? Não. Positivismo digamos, uma espécie de versão. Os europeus retornam à Inglaterra, num certo sentido, né? Temos visto que Kant usa toda a coisa de que a realidade vem pelos sentidos, inicialmente, né? O problema é que com Hume os sentidos já se tinham tornado o quê? Praticamente uma matrix. Você recebe impressões, mas não sabe mais de onde, né? No positivismo você tem um retorno à versão inglesa. Só interessam fatos
fatos empiricamente, sensivelmente constatáveis. É assim, mas os universais de Kant permanecem em Hegel ou não? Os universais, mais do que universais, os a priori, as condições a priori. Não, ele já despreza isso mais ou menos, porque para o Kant, mais ou menos, tudo é universal e imutável. A razão funciona por categorias fixas, né? Então, no máximo, é periférico à aparência de mudança. Para o Hegel, não. A mudança ou a retransformação da razão e do mundo é permanente e contínua. Você está em permanente processo de evolução. Não esqueçam que, mais ou menos na mesma época, é que Darwin aplica essas categorias à biologia, né? Bom, então, como é que o Hegel chama esse negócio que você considera alternativamente como razão ou realidade? Espírito. Geist, o espírito. Né? Então, a única realidade que existe é o Geist, é o espírito. Né? E matéria é o quê? Como é que se dá o progresso ou a evolução da razão e ou da realidade? Pela? Não, a história é o desenvolvimento disso, na verdade. Né? A matéria subordinada a esse espírito. Mais do que subordinada, ela é uma espécie de antítese do espírito. Correto? Então, como se dá essa evolução? Por meio de antíteses. Como é que chama isso? Esse processo de geração de antíteses. Cada coisa gera o seu contrário. Dialética, exatamente. Como é que você chama? O que é o branco? Oposto do preto. É o oposto do preto. Como é que você conhece o branco? Pelo seu contraste com o preto. Né? Cada coisa digamos, ela se define ou ela se realiza pelo contraste com aquilo que lhe é anterior. Você é o oposto dos seus pais, num certo sentido. Você é o não eu dos seus pais. Todos. Todos são, claro. Cada um é, né? Então, toda a realidade dizendo-se evolui dialeticamente. Está retomando o que nesse ponto? Não é uma contradição, essa matéria seria irreal. Essa matéria na verdade não é, quer dizer, é que o Geist é tudo. A matéria é um epifenômeno do Geist. Né? A matéria é simplesmente uma aparência que é a negação do espírito. Mas a negação do espírito gera o quê? A sua nova negação, que por sua vez gera, né? Qual é a negação da oposição matéria-espírito? Negação da oposição matéria-espírito. Uma matéria. O ser humano, que é matéria e espírito ao mesmo tempo. E o ser humano, né, gera a sua negação, que é a sociedade, em que o indivíduo tem que se submeter. E a sociedade, por sua vez, gera. Por que a sociedade é o oposto? Por que a sociedade é o oposto? Até parece que você não vive em sociedade. Individual. Por exemplo, você já morou no mesmo quarto que o seu irmão? Já. Aguentou ele roncando à noite? Chegou na geladeira e viu que ele tinha pego aquele sanduíche que você tinha preparado com todo carinho para si mesmo.
Mas não existe só isso. Viu como ele tomou o seu suco? Mas não existe só isso. Né? Não, todas as coisas ou você choca com os outros, não é assim? Mas converge. Converge por quê? Se integra num princípio orientador maior do que o dessa oposição. Esse princípio é o quê? O governo, a regra comum. O Não, mas às vezes é A regra inconsciente. social. Hã? A regra social. Tá? Às vezes quando é inconsciente. Quando é inconsciente, meu filho, desde quando você foi inconsciente que você foi irmão dele? Quando é que você não teve consciência de ser irmão do Gustavo? Não, mas não pelo fato de ser bom, mas pelo fato de conviver. Você toparia que qualquer outro que não ele ficasse tirando a comida da sua boca? Não foi isso. Não foi essa a minha dúvida. Acho que eu falei particionado. A convergência de interesses exige que você esteja num ponto mais acima da simples oposição de interesses. O contrário do eu é o quê? Não eu, os outros. Isso é uma oposição. Para você poder integrar essa oposição em nós, o que você precisa? De algo superior ao dois. De algo superior aos dois, exatamente. Até aqui, beleza? E só uma questão aqui. O Geist é aprimorado historicamente. O Geist se aprimora historicamente. Aí eu vou vendo a dinâmica dialética desse aprimoramento. Isso. Aí o homem sintetiza aí a matéria e o espírito. Ele gera a sua negação do espírito, até porque está Não, chega a negação do homem. já A negação do homem. eu. O eu, que é a síntese de matéria e espírito, que gera a sua negação nos outros. Tá, mas vivendo em sociedade, ele nega ao homem. Mas essa dimensão de homem. Mas não é em sociedade que se daria esse acúmulo histórico e exclusivamente? Depois, sim, os filhos do Hegel vão dizer isso. Concretamente, os alemães da fenomenologia. Mas neste momento, não. Neste Mas momento, não é rigorosamente uma petição de princípio muito básica. é tudo uma petição de princípio. Tá. Não é? Tá. Então, a quem que ele recorre para esse negócio de que a história evolui dialeticamente? De quem ele tira isso? Que pensador? Ele é anterior. Marx é aluno do Hegel. Pegou o Hegel quando ele estava gordo e velho. É Platão. Não, monte. Antes de Platão. Esse da Shira já falou da aula passada. Shira aos Socráticos. Em qual dos pré-socráticos? Heráclito. Hã? O Marx dizia que o Heráclito era o pai da história. Como é que é? O Marx ele dizia que o Heráclito era meio que o pai, assim, da Claro, história. porque o Heráclito é o homem que formula pela primeira vez o princípio de que tudo é uma unidade só, o rio que flui e tal, que dentro do rio você tem a unidade dos opostos. Mas o rio tem duas águas que não Tem mais lá, gente. Tem Vai X escrito, vai escrito. Não está escrito. Muito bem. Então, no fundo, ele está requentando Heráclito nesse negócio. Né? E deturpando. E deturpando, porque o Heráclito Falou ano passando outro viés. sim, um outro viés, ok? Ele universaliza e impõe como estrutura geral. Né? Depois o Hegel também toma uma ideia
essa ideia que eu falei, do eu que sente os outros como inimigos, está meio na medula do iluminismo. Né? Kant, por exemplo, diz que não existe pior escravidão e mais degradante do que a de ser filho. Né? Então, Hegel, ao falar da sociedade, vai enxergar as relações como relações de senhor-escravo. Né? Todas as relações sociais são, no fundo, relações de domínio. E para evitar que se exerça o domínio de um particular sobre outro particular, você tem que fazer o quê? Transferir o poder para a entidade que faz a síntese entre os outros, que é o Estado. Então, é o Estado que faz a ponta suprema da pirâmide da evolução dialética. E que Estado é o Estado mais perfeito e desenvolvido? O prussiano, claro. Afinal de contas, é quem paga o meu salário. No caso dele. Bom, entre no Hegel se desenvolve a chamada direita hegeliana, que é o pessoal da cultura, da arte, né? Croce, Benedetto Croce, Companhia Limitada, etc, etc, etc. E a chamada esquerda hegeliana, que tem os dois nomes principais, Feuerbach e Carlinhos. O que o Feuerbach acrescenta? Então, o pessoal da esquerda hegeliana diz o quê? Basicamente aceita tudo do Hegel. Só que a coisa mais elementar do mundo. O que se precisa fazer aí nesse esquema para virar marxista? Ou por classes. Não. Troca o gás por matéria. Materialismo histórico. Exatamente. Né? Troca o espírito por matéria, a matéria evolui dialeticamente, ela se gera o seu oposto, que é o espírito humano, a história, a cultura. Né? Todas as realidades ditas espirituais são epifenômenos da matéria. Né? O fato de você ter religião, né? Tudo isso é epifenômeno da matéria. Todos os valores são valores que, no fundo, são valores materiais. Né? Como é que eu meço o valor material? Preço. Do preço. Do valor. Né? Portanto, valor. O valor, na visão marxista, é grana, custa tanto. Né? Como é que eu explico o valor? As pessoas estão dispostas a pagar. Não, diz o Marx que não. Assim, é o que você colocou de trabalho naquele produto. O quanto você colocou de trabalho naquele produto, portanto é valor trabalho. Né? Portanto, se você colocou 20 horas de trabalho e aquilo está sendo pago está sendo vendido por 100, então está havendo um fenômeno de não, mais-valia é você produz, você investe 20 horas de trabalho naquilo, você recebe por 15. A diferença entre os dois é mais-valia. E o outro é lucro. O lucro é a base do capitalismo, etc. Então, além da incorporação da mais-valia, que é a base da exploração, também tem um lucro entre a distância entre o preço de venda e o preço real de horas de trabalho. Ou seja, quer dizer, no fundo, uma vez que você estabeleceu o sistema de materialismo dialético, você escorrega com toda a facilidade para um economicismo materialista dialético. Fala, biscoito. Por que ele faz essa mudança aí?
O Geist do Hegel parece o quê? Deus. Alma. Claro, é o próprio Deus. O Deus fica se virando em símbolos. Deus evolui dialeticamente, Deus propriamente está no fim do processo. O Hegel achava que ele era luterano. Ele tinha firme convicção de que ele era luterano. Né? Embora naturalmente ele já não tivesse absolutamente nada de luterano. Mas, fundamentalmente, o Geist do Hegel ainda podia ser identificado com Deus num sentido mais ou menos panteísta. Né? Marx, desde muito cedo, tem horror à religião. O pai consta-me que era judeu, converteu-se e tornou-se pastor protestante. Provavelmente ele tinha graves problemas com o pai, de convivência, de grana, etc. Então ele tinha um horror absurdo pelo cristianismo e pelo judaísmo de quebra. Né? Então, claro, quer dizer, todas as razões do mundo para você transformar esse pseudo-deus em matéria. Né? E a Revolução Industrial também. Começando a isso. O que tem a Revolução Industrial? Que ajudou ele assim a. O que contribui, digamos assim, se tem. Né? Por um lado, a Revolução Industrial com os absurdos que a acompanharam inicialmente. Né? De fato, o índice de pobreza e tal são gritantes. O movimento socialista, que já, pelo Rousseau, que já tinha chegado à conclusão de que a única solução para você instaurar justiça social é promover a igualdade. Para promover a igualdade, você tem que fazer o quê? O Estado. Tem que acabar com aquele cara que foi esperto e pegou uma coisa de disse, isso é meu. Eliminar a propriedade privada. Que é o... Né? Que é desde os jacobinos na Revolução Francesa, a essência do movimento socialista. Os jacobinos deram a tática que o Lenin iria usar mais tarde. Né? Criar o terror, criar, primeiro, uma situação de fato, a decapitação do rei, segundo, por causa da decapitação do rei, uma guerra civil e uma reação da Europa toda pretendendo invadir a França. Portanto, eles se aproveitaram, estamos em perigo por todos os lados, portanto, precisa de um governo forte, nós nos sacrificamos e seremos um governo forte. Né? E aí, uma vez que instauraram isso, começaram a cortar cabeças em escala industrial. Depois foram derrubados dentro da própria Revolução, e aí ficaram como um movimento socialista e jacobino que durou todo o século XIX, mas que funcionava de várias, era meio ameboide, assim, né? Uma hora, não, vamos tentar fazer colônias de gente que voluntariamente renuncia à propriedade privada, aí não funcionava, né? Vamos fazer aqui um outro sistema em que tudo seja de todos, inclusive as mulheres e os filhos, etc. Né? Vamos tentar fazer a Revolução Socialista 48 na França, na Alemanha e tal, né? Afundados. Então, enfim, movimento socialista ameboide, mas querendo, mas não conseguia se organizar. E aí chega Marx com a doutrina científica socialista. Está vendo? Tudo provado, tudo claramente, só existe a matéria evolui dialeticamente, não depende da boa vontade das pessoas, está aqui, né? Está absolutamente tudo demonstrado. O que determina a economia e, portanto, todo o funcionamento da sociedade são 4 estágios, que são, respectivamente, o modo de produção, escravagista, o modo de produção feudal,
socialista. Pelo que se distingue os 4 modos? Todo valor é econômico. Valor trabalho é trabalho, horas de trabalho investidas. Alguns recebem por isso, outros não. Então, no modo de produção escravagista, o que é alienado do trabalhador? Tudo. Ele é escravo, ele é possuído, dialética senhor-escravo do Hegel, né? Como ele é escravo, o patrão se apropria de tudo, o dono de escravos. No feudal, Boa parte. todo o produto da terra. A terra fica para para o servo, mas o senhor feudal se apropria de tudo. No capitalista, Trabalhador vende a força de trabalho dele. isso. E O o dono dono produz. E o dono, O capitalista fica com lucro e dentro disso a mais-valia. sim, Ele vai investir esse lucro, esse dinheiro, fazer mais dinheiro, fazer mais exato. dinheiro. Então, ele investe isso em capital, Isso. né? Pra Que é aumentar a produção. Trabalho socialmente acumulado. E o modo de produção socialista que O trabalhador fica com o produto do seu trabalho. fica com a totalidade do seu trabalho. Que bonito, né? O que distingue, o que conduz de um ao outro? Quem tem os modos de produção. Não, lembra da oposição, da dialética. Né? De onde nasce a dialética? Qual é a situação aqui? Os escravos são senhor. O estado de igualdade original. E o que gerou a distinção? Igualdade. O roubo original. Né? A igualdade foi destruída no momento em que um fulano acumulou mais maçãs do que ele podia comer e com isso ele fez com que o outro tivesse menos maçãs do que ele podia comer. Vocês reparam que há um pressuposto aí, não? Qual é o pressuposto? Alguém tem que produzir a maçã. Não, mas isso as árvores estão produzindo. Ah, tá. Então, isso está produzindo. Mas qual é o pressuposto? Exato. Quer dizer, quem diz que existem só 3 maçãs por cabeça e que se você pega 5 eu fico com uma? Mas por que não pode haver 50 maçãs por cabeça, 8 bilhões de maçãs por cabeça? Né? Então, a teoria do roubo original que ele pegou no Rousseau. Ora, isso por sua vez vai conduzir ao seguinte: já que há desigualdade, então o forte começa a escravizar o fraco. Né? Então, quem é que gera o escravo? O rico, aquele que roubou mais maçãs. Como eu tenho as maçãs, você agora tem que fazer o quê? Você trabalha para mim e eu te dou maçãs suficientes para você comer. Né? Então, o dono gera o escravo. O escravo, por sua vez, vai acumular ódio. Né? Ódio contra o seu explorador. Que vai fazer o quê? Vai matar o explorador. Exatamente. Quando ocorreu isso? Muita vezes. Queda do Império Romano. Revolução dos Escravos de Roma, Espartaco, que você já está cheio de filmes sobre o Espartaco aí, por causa do Marx. Né? A única importância do Espartaco é que ele foi usado pela teoria marxista, na verdade, ele, historicamente é muito secundário. Que mais? Quando os germanos, escravos iniciais, né, invadiram o Império Romano e destruíram o modo de produção escravagista.
Então, o próprio modo de produção escravagista gerou os escravos que, por sua vez, o derrubaram. Os antigos escravos tornaram-se senhores feudais e, com isso, geraram o seu oposto, que eram os servos da gleba, né? Que, por sua vez, se dizia o que para eles? Como nós conquistamos a terra, eu te dou a terra, mas fico com o que você produzir nela. Isso, por sua vez, gera o ódio, que, por sua vez, vai fazer com que os servos promovam a revolução burguesa, né? Que os servos seriam os que teriam promovido a Revolução Francesa, que depois se espalhou para toda a Europa. Os servos, por sua vez, formaram uma nova classe burguesa, que é a classe dos capitalistas, que dizem: não, agora eu não te dou nem a terra, você, né, eu te dou o capital, você produz com ele, mas o resultado é meu. E aí? O ódio dos operários, etc. e tal, até que você tenha a revolução, já não burguesa, mas socialista. Né? Então, isso é um processo onde vocês veem: é necessário, matemático, não está sujeito a variações, né? A própria estrutura da realidade é essa, a matéria evolui dialeticamente, ela evolui pelos opostos, o ódio é o motor da história, portanto, esse processo tem que acontecer necessariamente. Quanto mais evoluído o sistema capitalista num país, tanto mais certo é que vai acontecer a revolução socialista. Então, não, todo mundo, enfim, né? Está aqui claro, resolvido. Enfim, temos a chave da história. Enfim, temos certeza que os nossos esforços pela igualdade não são perdidos. Enfim, né? O socialismo vai ter uma chance de triunfar. E com isso o marxismo sequestrou a chamada Internacional Socialista, que era o movimento dos diversos socialistas alegóicos, que o Marx orgulhosamente chamava de socialistas pré-científicos. Ok. Então, aqui é toda a barba do Marx, que é mais ou menos um pouco maior ainda do que a do Vicente. E o cabelo do Hegel não é assim, então é uma melena. Muito bom. Então, bases são: tudo é matéria, a matéria evolui dialeticamente, o ódio entre classes é o motor da história. Agora, vocês reparam que há arbitrariedades aqui. Petitiones principio, quais? Nenhuma. É a matéria que está andando, não é o ódio que está sendo o motor. Quem? Uma petição seria o seguinte: é a matéria que está evoluindo, ou é o ódio que está evoluindo? Que está. A matéria motora ou é o ódio? O ódio só muda de foco, mas ele continua a ser sempre ódio. Né? O que mais? Isso aí é uma interpretação que você está dando, ou eles usam o termo ódio? Ódio? Literalmente. Eu lembro que, acho que na primeira aula, talvez, de filosofia que você deu, você falou que o que move o mundo depois, mas isso vai ser o ódio, o negativo. Isso. Então é isso, né? Você estava falando. Sim, exatamente. E com base no princípio do Heráclito de que entre o oposto, né, entre os opostos, os pares opostos, há ódio. Isso, exatamente. Você precisava ter dois opostos para conseguir dar a unidade Isso. das coisas. Isso, para o Heráclito há unidade.
Aqui não há unidade. Essa é uma diferença fundamental. A única unidade que há é uma necessidade cega que conduz a história, né, desde o começo até este final. Agora, uma arbitrariedade evidente. Por que cargas d'água? A história começa com esse roubo original. E por que cargas d'água ela termina com a Revolução Socialista? Por que ela não continuaria indefinidamente com mais revoluções e mais revoluções e mais revoluções e mais revoluções? Porque já tem igualdade de novo. E você estabelece a condição Inicial. do ponto de partida. Aí é? E quem diz que você restabelece? Por que nos outros... Hã? Ele está dizendo isso. Por que você restabeleceria? Marx tem todo um hino às virtudes do proletário. Porque ele acredita que essa. Porque o proletário foi educado na pobreza e na carestia, então ele vai usar essas qualidades para estabelecer a sociedade sem classes e para ir A sociedade sem classe é a sociedade justa. Em tese, é. A justiça. Não, é segundo Só ele. que, por sua vez, justiça não é algo que faça sentido dentro de um esquema do mundo em que tudo é matéria, né? Todos os conceitos morais, religiosos, culturais, artísticos são epifenômenos da matéria. Ou seja, nesse sentido, a repetição do princípio até usar como fator explicativo o ódio. Claro, porque também é um epifenômeno. Né? É evidente que é um epifenômeno. Quem diz que a história é dialética? Então a dialética dele parte não chega a lugar nenhum. Estritamente não. Tanto assim que ele tem que ficar forçando a história, como o Hegel já fez. Né? Ele tem que ficar esforçando a história no esqueminha explicativo, que é o que você vê em qualquer livro de história do colegial. Mas é que no Hegel ainda tem, em última análise, no Hegel você ainda tem a alternativa do Geist, que ainda dá alguma coesão a essa metafísica dele. Isso. Mas aí no Marx, É que você está imbuído pelo preconceito da ciência burguesa e está interpretando a matéria como ou então eu vou elegir a matéria em Deus. A matéria é... a matéria é o próprio gás do Hegel. A matéria é aquela totalidade que sustenta e promove a história. Aliás, a história se identifica com a matéria. A unidade. A matéria dele é altamente mística. É. Dizia as más línguas que não gostava dessas coisas. Como é que é? Dizia as más línguas que não gostava de um esoterismo. Parece que sim. Dizem que ele era aceito do Golden Dawn. A mesma do... como é que chamava o cara mais nojento do mundo? Aleister Crowley. Mas enfim. Bom, mas enfim. Muito bem. Então, isso falando em todos os períodos, existiu a crença de que nós somos melhores que os antepassados, que nós vivemos o melhor. O chamado chauvinismo cronológico, assim. Isso. Né? Sim. Que isso é De todos os muito períodos, fácil o de pessoal acreditar. parte do princípio de que os ancestrais eram tudo burro e nós é que somos inteligentes. Mas o assunto se tornou grave com o iluminismo. Mas o. Na verdade, começou a ser grave com o Descartes, porque no momento em que você parte do princípio que você precisa duvidar de tudo que você recebeu, né, você já não tem mais padrão de comparação. Você já não tem memória para comparar como eram os seus pais e como você deveria estar à altura deles, como eram os seus antepassados e como você deveria, que é todo o esquema grego-romano. Né? Quem disse que eu deveria estar à altura? Mas o pessoal tinha a consciência de que tinha que estar à altura. Naquele Rousseau, a origem das desigualdades, ele fala um pouco disso, né? Que o homem moderno não vive tão melhor
Sim, né, que é a tese dele, né? Que ele fala que a gente que gerou as nossas próprias desigualdades e que o homem está vivendo muito bem, né? Que ele faz a comparação, tem ele chama o bárbaro, não sei se ele fala bárbaro, no sentido de ser o homem que vive exposto na natureza. É que o Rousseau acredita que existe uma condição natural prévia que foi perdida, que essa sim era uma condição de igualdade. Isso, né? Mas isso é absolutamente. Mas voltando então, a partir do iluminismo se torna agudo o de que, já que eu não tenho passado, só eu tenho futuro. Portanto, a situação boa está lá no futuro, é aquela que eu imagino. Portanto, queira ou não, a minha imaginação do que é uma sociedade perfeita é o que vai nortear a minha ação para construir uma sociedade perfeita. E seja o que for, o que vem na frente é melhor do que já passou. Exatamente. Qualquer coisa futura é melhor do que a presente que é passado. Pior. Tem um Você aspecto, cria um mecanismo que o cara fechou no circuito. tem um aspecto que no fundo, esse ciclo, ele não tem fim mesmo. É auto-adiável. Isso porque assim, o que ele está propondo para o momento, né? Ou seja, o que ele propõe, essa luta de classes é saudável, mas ele praticamente não vai ver para ver o que aconteceu. Cria essa teoria. Não, mais que isso, justifica o ato dele. Mas não, às vezes o pessoal diz, não, é que ele era um cara bom, que lutava pela justiça, que queria estar. Desculpa, mas, né? Mas isso tem uma aqui- frase que o rio da história corre. História, necessidade mecânica inexorável. O rio da história corre inexoravelmente e vai depositando nas margens os cadáveres daqueles que se opuseram ao seu curso. Essa história de que não, o malzinho do Stalin, e o malzinho do Lenin e o malzinho do Mao deturparam tudo e tal, né? Já está tudo em Marx. O risco dessa explicação que ele dá da organização da sociedade, tudo é que esse estado ideal de igualdade justifica qualquer ação, né? Claro. Porque se ainda não está E completamente depois, quer dizer, ele é verificado, por só necessidade questão de- histórica, não é por justiça. Ele acabou com a individualidade completamente. Totalmente. Agora, Existe fala aí, mais ato individual qualquer. Fala. como necessidade histórica e a expressão da própria Da matéria, inexorável. A matéria Inexorável. tende a... Mecânico. É um puta relogião da história e tal que vai nessa direção. Ser matéria para ele já é muito mais amplo do que o que a gente está pensando como matéria. Do que você, seu miserável adepto da ciência burguesa. Seu mecanicista. Não, é que matéria... Eu estou usando a tática dele que é xingar o adversário. Né? Matéria, nem por Newton, matéria tem essa dimensão tão ampla. Não. Para ele é outra coisa. Fala, biscoito. Essa frase que você falou agora do Marx, né? O Rio vem da estudante de Novo Heráclito. Não sei se tem Isso. uma relação, mas Tem Ele toda a se razão. inspirou em Heráclito. o Michael Ende, no livro Da História Sem Fim, tem uma parte que não lembro o nome do personagem. Ele disse para o Bastian que quem não tem passado também não tem futuro. Acho que é um macaco lá. É uma capa, exatamente, não lembro o nome dele. Sei lá. E aí eu fico pensando, como isso daí está certo? Como defender isso também, se tiver essa visão? Que quem não tem passado não tem futuro, não tem sentido absoluto. Quer dizer, para onde você está indo? É que essa pergunta carrega junto de onde você vem. Para onde você está indo tem de onde você vem. Claro, se você está aqui e o seu passado está aqui, então você tem dois pontos que teriam uma direção, certo? Se você não tem isso, o que você tem? Você não tem um futuro, você tem uma infinidade de possíveis. Você
tem muitas possibilidades e nenhuma direção. Mas Então, mais você uma também não direção. tem estritamente um futuro, a não ser que você seja forçado de fora Isso, a algo encaixar necessário. nessa direção. Né? Só que isso também não é futuro no sentido de algo que eu quero ou eu uso. É um trem que me leva. Sim. É a erraticidade material no sentido pleno, não é? Claro. Rigorosamente, porque na medida que ele está matando a forma e chamando tudo, não é a forma que vai ordenar Não a tem. matéria, simplesmente é assim. É assim e acabou. E você não tem deliberação, você não tem nenhuma responsabilidade, não sabe. Exatamente. A não ser ficar guardando o processo se realizar. Leiam o Darkness at Moon, o Zero Infinito, como foi traduzido, que é um romance de um ex-comunista, Arthur Koestler, que é exatamente isso. É um dos da velha guarda dos comunas da Revolução Russa, que é preso na época do Stalin, não aparece Stalin, mas claramente a situação são os processos da velha guarda na década de 30. Né? O Stalin, para não ter concorrência, eliminou todo mundo que tinha feito a revolução junto com ele. Né? Todo mundo. Quem ainda estava vivo, ele eliminou. O Trotsky tinha fugido para o México, ele mandou o cara com a machadinha atrás. Né? Então, esse comuna é interrogado, tal. Não admite que ele tenha ido contra a revolução, isso é o que querem convencê-lo, né? Até que ele encontra um tão comum quanto ele que diz, olha, veja, é uma necessidade dialética. Né? A própria lógica da tese, antítese e síntese faz com que você, que era a antiga tese, se torne antítese agora e por isso tenha que ser eliminada por superação. Aí o cara cai em si e confessa publicamente que ele conspirou contra a revolução. Porque é a própria lógica da coisa. Né? Último ponto, talvez o mais grave de todo o marxismo. Né? Como é que é a definição de verdade? Os antigos têm o veritas est ens. Os modernos têm o veritas est factum. A verdade deriva da experiência, portanto, da minha interação com o mundo. Toda ciência experimental é isso, né? Você tem que torturar a realidade para achar a verdade. Né? É o que o Hélio faz. Fica lá torturando moléculas, células e tal, para que elas... Isso. Né? Ratos e tal. Opa! E o marxismo? Na verdade, é um construto social. Verdade é aquilo o que nós o padrão diz construímos com os nossos atos. Veritas est faciendum. O que nós fazemos. Aquilo que está por ser feito. Então, né, se a verdade é a sociedade futura, é ela quem torna verdadeiro o quê? Todos os atos que eu faço agora. Então, quer dizer, se tiver uns 500 milhões atrapalhando, eu eliminá-los é porque é necessário para realizar a verdade que está além dos 500 milhões. Isso não seria Hã? Relativizando, começa. Relativizar? Não, nem relativizar. Ela evaporou-se a serviço da imaginação. Faz um O plano. que significa que eu já não tenho um referencial. A verdade não se estabelece por comparação com a realidade. A verdade é o que eu quero fazer. Né? A verdade é um fluxo.
verdade é o resultado do fluxo lá na frente. Mas assim, mas ele não está no sentido, na verdade, de bem, que isso não seria mais do que É a o mesma bem. coisa, mesma coisa, verdade, bem, tudo está a serviço disso. Né? Então, não, é que se você, nesse sentido agora sim, secundariamente a verdade é um construto social. Por que você defende que existe uma verdade objetiva ou uma moral objetiva tal? Porque você está referindo isso à defesa dos privilégios de que você goza neste momento. Né? Moral, religião, tudo isso não são verdadeiros, são defesas de uma série de privilégios. Né? Você não quer ser roubado porque você tem grana, negão. Se você fosse um pobre proletário como eu, né? Aí você ficaria dizendo que a verdade é roubar esses canalhas mesmo que estão cheios da grana e ficam sentados em cima dela. Se você postar esse filme, provavelmente vai acabar sendo preso. Mas eles. Ou incorporado ao Se PT. fizer 10%, Aconteceria essa com a realidade. Mas pelo simples fato de ter dinheiro quer dizer que você não fala a verdade. É que você quer se defender, né? Você pertence, pelo fato de você ter dinheiro, você pertence aos capitalistas do modo de produção capitalista. Ter dinheiro mais do que eles. Mais do que Exatamente. isso é turva a beleza da verdade. Está turvando o brilho da É verdade. que a verdade está lá na frente, entende? Nós vamos fazer a verdade a força dos nossos braços, dos nossos punhos, E você é um impedimento. das nossas foices e dos nossos martelos. Isso lembra. Você é exato, De você é novo. um obstáculo na marcha da Você, verdade. você nunca faz, né? Hã? Você nunca chega lá. Esse é o problema todo. Bom, a questão agora aí é que está, né? Quer dizer, Eu não uma vez chego que lá você porque tem não dá isso, essa. uma vez que você tem isso, né, como é que fica a situação? Quer dizer, que barreiras existem agora, né, para você, o cara, digamos, diz, não, a sociedade futura não é a sem classes, é aquela em que eu sou feliz. Você vai alterando a. Você vai alterando o padrão segundo o qual você define a sociedade perfeita futura. E, portanto, a verdade. Né? E, portanto, a obrigação que vocês todos têm de me fazer feliz, tá? Mas não vai para ver que em vários aspectos, você pega, por exemplo, essa crise que se fala, a grande empresa capitalista, as grandes corporações, etc. O jeito em que se trabalha as mentalidades internamente é esse script aí. É claro, exatamente. Não obstante, é o nome do capital, é o nome da corporation, é o nome supostamente da antítese disso aí. Ele está praticando vários aspectos. Sem dúvida. Disso daí. Em alguma medida, esse movimento de rearranjo aí da organização tem uma intensidade. Que teria que só agora combater que isto não é em função de uma verdade lá na frente. Exatamente. E aí dá pior é o rigorosamente seguinte. 99% da diferença. O pior é o seguinte, aquilo que se chama conservadorismo e tradicionalismo, em ampla medida, absorveu essas ideias marxistas e as põe em prática. Sim. E talvez num patamar pior que da escravidão. Né? Não, mas não nesse sentido, no sentido de que a verdade é aquilo que está por ser construído. Então, hoje em dia, está tudo sendo destruído, nós precisamos reconstituir a sociedade conservadora. Mas conservadora do quê? É uma sociedade conservadora totalmente imaginária. Baseada em nada. Que sociedade conservadora que já existiu e Exato. que momento histórico de perfeição da. Exato, quer dizer, a história continua tendo desaparecido e o cara agora quer montar um modelo conservador a partir do qual se justifica tudo. Né? Ora, Mas você tem um valor. no fundo é um marxista com outro nome. Posso falar uma coisa aqui que pode ter uma bobagem absurda, né? Não é por conta de uma invenção, uma
coisa chamada aposentadoria, que é uma coisa extremamente nova e que o cara começa a imaginar que inclusive a vida dele é como ele é aposentado. Claro. E aí ele acha que ele está passando o purgatório existencial que a vida vai começar depois. E isso está extremamente impregnado, inclusive dentre os conservadores. Enfim, quer dizer, pouco mais ou menos a mentalidade já sempre previa isso, né? O Romano se retirava, depois do seu período de serviço público, ele se retirava para a vida campestre. Você tem grandes elogios da vida campestre, então, o cara ouve os passarinhos de manhã, trabalha com seus bois, cultiva abelhas, o elogio da vida bucólica. Esse sonho como um sonho individual sempre houve, né? Mas que, digamos, também pode ser distorcido marxistoidicamente, pode, né? Muito bom. Mais alguma? Eu queria entender, se ele fala uma coisa, por que acontece o original? Ele explicou alguma coisa disso? Não. Por isso acontece isso. Aliás, uma coisa interessante. Vocês percebem alguma coisa desse esquema aqui interessante? Não. Desculpa, eu não entendi. Esse esquema não sugere nada? Tem uma força por trás da história e atinge um fim que ninguém sabe qual é. Primeiro, a história tem um início. Antes do roubo original não há início. Não há nada, não há história propriamente dita, porque todos estão felizes, quando todo mundo está feliz, não tem drama, portanto não tem história. Isso é quase uma história da salvação. Exatamente. Ah, acredito. Pecado original. Sim. É religião. Pecado original. É original, né? Antigo Testamento. Não, mas é verdade, professor. Então tem A redenção. Né? Só não vão perguntar quem é o Messias, porque eu já estou com medo. Marx. Depende, aí de como você quiser. Você pode dizer o Partido Comunista é o Partido Comunista e Marx é o seu profeta. Então, ele fica na posição de profeta do Redentor Real, que é o Partido Comunista, que realiza a redenção. Ou ele pode ser considerado o Redentor em pessoa. Aí vai um pouco do gosto do freguês, né? E a sociedade sem classes é o que? Exatamente. Após Marx, instaura-se o Novo Testamento, que conduzirá necessariamente ao paraíso ao fim da história. Ele fala alguma coisa de vida após a morte? Vida após a morte, isso aí é uma ilusão que você... Mas ele faz algum comentário sobre isso? É um fenômeno porque você não aceita as suas carências e fica inventando um céu depois da morte. Quando você morre. Ele não comenta nada sobre isso. Assim. Hã? Ele não comenta nada sobre isso. Você não comenta, Mas esse é impensável, nem que vida após a morte. É nonsense mesmo. Você é lama. Porque se em algum momento você questionou assim, a gente vai lutar durante séculos, mas quando todo mundo estiver no paraíso de 100 classes, aí todo mundo vai morrer, vai valer a pena isso? Sim, então no momento ele se questionou sobre isso. Vale a pena lutar para todo mundo morrer depois? Mas quem disse que vale a pena? Quer dizer, é um processo mecânico necessário. O rio se pergunta se vale a pena ele correr. Ele se pergunta se vale a pena ele cair daquela cachoeira. Ele quer ir para o mar? Não. Isso é história, meu filho. A história é assim. Entende? Você só pode aceitar ou ficar aí como bom burguês, choramingando porque o mundo não é como você gostaria que fosse. Então, nem faz sentido a pergunta dentro do esquema marxista propriamente dito, né? Diga. O marxismo não tem nada de científico, é um aprendiz. É totalmente crendice, tanto É uma religião, de certo modo. Sim. Isso foi notado já na década de 30 pelos
grandes historiadores das religiões. Tem uma estrutura escatológica total. Crendice. Só que retoricamente é muito bem articulado no mau sentido da retórica. Exatamente. Mas você examina as ideias de fundo e se diz, porra, legal, é totalmente arbitrário. É científico no sentido. É montado assim porque se quis montar desse jeito, né? É científico no sentido em que ele absolutizou a história. E aí Mas ele fez essas observações, descreveu os períodos, e aí ele tomou isso como científico, como rigoroso. isso. Mas porque obedece às leis eternas e necessárias da matéria que evolui dialeticamente, né? Agora, o problema é que com isso ele conseguiu criar um negócio totalmente em circuito fechado. Como a verdade está subordinada à evolução dialética, então você fica funcionando sem escapatória. Você já não tem mais como sair desse círculo vicioso. Em certo sentido, é a coisa mais genial que já se fez em termos de escravização mental do ser humano. Está tudo dado, né? Está tudo resolvido, tudo explicado, tudo não sei o quê. Se você não concorda, isso é porque você é um membro da classe opressora que está se recusando a aceitar as necessidades inexoráveis da evolução dialética. São todos argumentos a priori. Tudo fechado sobre si. Quer dizer, não é argumentos a priori, são argumentos a posteriori, apoiados uns nos outros em círculo fechado. Depois, Eu não lembro agora o nome da figura de retórica. Primeiro, dever do leitor, ele ganha a confiança do auditório na medida em que ele mostra que ele entende algum sentimento do auditório. Que é o que ele faz, ele ganha confiança ali, você não sabe o que você quer, onde você vê, quando você vai, mas você tem um ódio generalizado, um ressentimento generalizado do rei. Então confia em mim, porque eu entendo você. Alguém já chamou os pós-marxismos de filosofias do ressentimento. Escola de Frankfurt, filosofia de gênero, feminismo, tudo, porque está tudo baseado nessa reivindicação, né? Vocês estão me privando da felicidade a que eu tenho direito e aí agora você escolhe, né? Porque eu sou A, mulher, B, bicha, C, infeliz, D, sei lá, o que vocês quiserem, qualquer opção, né? Assinar uma das opções anteriores. Tende a mim todos vós que participam sempre, né? Exatamente. De fato foi o grande catalisador do ressentimento de 1880 para frente. Mas ele precisa de uma grande fé nas pessoas, né? Porque depois para ele achar que ninguém mais vai cometer o roubo original, que não vai ser mais original, mas ele precisa de uma fé enorme assim, nos proletariados. As pessoas vão ser. Bom, isso é uma arbitrariedade absurda dele, mas enfim. O que ele acha que diferencia, assim, essencialmente, um rico assim? Por que um rico é mau e o pobre é bom? Por que os dois... Estritamente não são maus, né? É que a visão de... Bondade e maldade se definem em função da sua sociedade futura a ser criada. Mais longe. Então, o rico é mau porque ele se opõe à criação dessa sociedade e o pobre é bom porque ele está indo na direção dessa sociedade. Mas ele era rico, né? Não. Marx era um jornalista que mal conseguia o suficiente para viver em eternos problemas de grana e tal. E quem o sustentava era o Engels. Só escreveu. O Engels, sim, tinha grana, era filho de industrial, de um nojento capitalista de Hamburgo. Eu já ouvi dizer que, nesse caso, o rico é bom, porque a superestrutura cultural de classe... Claro, porque quanto mais ele explorar o proletário, tanto mais ele ajuda o proletário a odiar e, portanto, a acelerar a revolução. Eu tive um mal do bem. Um bem do mal. Você tirar o mal do bem. Tira o mal do bem. Num certo sentido, por isso que o Marx queria que achava que a revolução se daria primeiro na Alemanha, na França e na Inglaterra.
A Espanha, que era país atrasado, muito agrícola ainda, só da outro século. Rússia, lá por 3.500 talvez, porque a Rússia estava no estado medieval ainda. Né? É. No fim deu tudo errado, e aí os marxistas do século XX, lá por 1930, começaram a dizer, mas o que aconteceu aqui? Não é possível uma coisa dessa. Aí fizeram a escola de Frankfurt. Mas o Gramsci já é escola de Frankfurt, não? Não, o Gramsci é Partido Comunista tradicional. Na época do Mussolini chegou à conclusão de que não, pela via da porrada, a gente não vai conseguir chegar no poder. Então, o Gramsci e a escola de Frankfurt são paralelos e divergentes. Apesar de eles acharem que isso é uma coisa automática, é uma coisa que vai acontecer, né? Que faz parte, eles percebiam que tinham que forçar. Eles viam que os camponeses, os operários, se eles não forçassem a revolução, eles não saíam. Isso são mais do que o Marx. Marx é só um profeta, né? Marx não pegou em armas. Quem, digamos assim, começou a dizer não, acho que precisamos dar uma certa tal, foi o Lenin e Companhia Limitada. Por isso que já é chamado marxismo-leninismo. Né? Porque se fosse uma coisa assim tão natural como ele diz que é, não precisaria ficar empurrando e forçando e fazendo. Isso foi já o leninismo, né? Foi a fase seguinte, digamos assim, com a aplicação mais político-econômica do que propriamente filosófica como a do Marx. Beleza, senhores? Isso eu queria te perguntar.